Boa tarde, aqui é a Silvana do Working Freelancer. Estou aqui com a Patrícia Albuquerque. Ela está se candidatando à vaga de conselheira tutelar. Boa tarde, Patrícia, tudo bom? Boa tarde, querido, tudo bem? Patrícia, vamos falar um pouco sobre criança e adolescência, porque você está concorrendo exatamente a uma vaga de conselheira tutelar. Proteção e prevenção sobre a criança e o adolescente que sofrem abuso e violências, né? Inclusive doméstica, que a gente tem visto muito. O que você pode falar para a gente sobre isso? A questão da violência ela pode ser preventiva. A gente pode procurar agir na prevenção muito mais do que depois de correr atrás dos direitos e da proteção dos direitos e garantias, né, da criança e do adolescente. Na prevenção, a gente trabalha como centro de defesa, aí eu vou falar como coordenadora do Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente trabalha com o seguinte aspecto: a gente vai em escolas, vai em conselhos tutelares, vai na rede de saúde, vai em creches e etc., né, e falar também aos pais, né, para poder explicar a eles, olha, atentem mais para as crianças, procurem guardar, zelar por elas, procurem estar atentos a qualquer sinal de diferente no comportamento, né, porque as crianças mostram muitos sinais comportamentais que sofreram abuso, que estão sofrendo uma violência, seja ela violência doméstica ou não. Então, elas dão muitos sinais corporais, às vezes dão sinais através de desenhos, até às vezes comportamentais, assim, de relacionamento com os coleguinhas e tudo, né? Uhum. E isso é muito, assim, isso é muito mais precioso, porque a gente depois tem que remediar e entrar com a garantia dos direitos, aí em juízo, procurar promover a garantia dos direitos das crianças e tudo mais. E, assim, esse trabalho é um carro-chefe, digamos assim, do nosso centro de defesa. Inclusive, a gente está com um projeto de fazer um ônibus educativo, que ele legal. vai permitir ele vai permeando a cidade, vai passando por alguns locais para estar exatamente atendendo a população ou alguns grupos que contratam, né? E aí lá eles vão passar uns vídeos e vai ter uma explanação e tudo mais a respeito dos temas que mais são recorrentes, assim, com relação à violência, violência sexual, violência física, abandono material e etc., né? A gente abandono afetivo, e a gente vai colocando todas essas questões para que eles fiquem atentos para não fazerem, não praticarem mais. Se praticarem, vão ser punidos, né? Isso a gente deixa bem claro, da responsabilização dos pais e quem for que ore com a criança, enfim, que tenha guarda, a tutela, enfim. Então a gente procura dar uma visão ampla, um ensinamento, né, bom para eles, para que aí eles, guardando o ensinamento, eles não praticam a violência, né? Isso é excelente. E essa ação preventiva, né, que tem esse projeto que você acabou de falar, e ela dá resultado quando chega, faz uma palestra com os pais, dá esse resultado? Ou eles... E o resultado, às vezes, é na hora. Assim, logo que acaba, são várias pessoas querendo fazer algumas consultas, né? Uhum. E perguntando como é que podem agir, como é que tem que deixar de agir. A gente fala da lei da palmada, né? Que na realidade é do militar, né? E essa lei também é muito controversa, né? Porque a gente tem que explicar que, às vezes, um tapa não pode ser dado de uma forma negativa ao ponto de ferir ou trazer, né, um dano à criança. E aí, culturalmente, tem gente que não entende. Às vezes são pessoas simples, né? E simples no entendimento e tal. E aí a gente tem que procurar falar essa linguagem para tentar mostrar a eles por que não há mais essa possibilidade e para terem todo o cuidado, o zelo na hora de educar os filhos. Porque cada um acha que deve educar os filhos como dá na cabeça, né? Ou que culturalmente aprendeu, né? Mas, assim, o resultado é na hora. A gente vê as perguntas, tem um feedback ali, dá para fazer, assim, até uma outra palestra só com as perguntas. Porque é muito legal. Isso é bom quando tem a resposta imediata ou logo depois dessa palestra. E muito quando bom. Uma criança sofre uma agressão, ela é física tanto quanto psicológico, porque hoje
a gente vê no dia a dia que a criança sofre muito uma agressão psicológica, entendeu? Como proceder nessa hora quando a criança sofre esses tipos de agressões, tanto quanto física quanto psicológica? Geralmente assim, a gente, aqui em Curitiba, eu vou falar de onde a gente atua, mas é claro que cada local, cada estado tem um proceder. Nós temos um CRI, uma delegacia especializada em crimes contra criança e adolescente. Quando há uma violência, uma suspeita de abuso sexual e etc., uma violência desse gênero, a gente recomenda que os pais façam, né, se não for nenhum dos pais, obviamente, né? Porque às vezes é um pai e a mãe é coberta e tem aquela coisa, né? Às vezes é o padrasto e a mãe está junto e não quer perder o companheiro, ou a mãe fica indignada e quer promover o direito da criança. Então, ela ir proteger a criança. Então, aí, nós recomendamos que vá até a Unicria, faça um boletim de ocorrência, faça toda a descrição do fato do que a criança relatou, ou a adolescente relatou a ela, né? Levando a criança e o adolescente junto. Lá eles já vão marcar uma perícia, né, no Instituto Médico Legal, com um médico especializado para fazer todo o exame da criança, verificar se realmente houve violência e aí depois dar um laudo, né? E aí quando esse laudo é liberado, aí que volta para a própria delegacia, e aí na delegacia, porque a delegacia lá na delegacia tem psicólogo também. Então, já fazem interrogatório com a criança, já fazem interrogatório com a mãe para ver se ela testemunhou, se foi ela que testemunhou, se não, se ela só soube do fato, enfim. E a mãe também pode levar as testemunhas, que todos ali são ouvidos. E aí a psicóloga do NUCRI, ou da delegacia especializada, cada aí da sua região, né, eles fazem um laudo deles também a respeito do que detectaram ou denotaram a respeito do depoimento da criança e das pessoas que participaram direto ou indiretamente do fato criminoso. Daí, aí o que acontece? Isso vai dar prosseguimento a um processo criminal. O delegado dá sequência, e aí o Ministério Público entra e vai para a vara criminal. E aí, nessa hora, enquanto esse processo fica em andamento, que é até referente aos pais ou a mãe que promoveu esse tipo de coisa, como é que fica a criança nessa hora? A gente procura, assim, avisar também o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele tem essa possibilidade, por exemplo, a mãe, vamos dar um exemplo, é bom trabalhar com exemplo, né? Então, a mãe, ela é dependente financeiramente do companheiro. E aí, o que acontece? Ela fica com medo de sair e ficar sem nada, né? Porque a casa não é dela e quem mantém ela é o companheiro. Então, geralmente, ela faz o seguinte, ela procura o conselho tutelar, avisa o conselho que não tem nenhuma possibilidade de manter a casa, a criança, às vezes não trabalha, às vezes está com uma criança muito pequena. Casos que a gente atende no Conselho Tutelar e no Centro de Defesa também, que são crianças de 9 meses de idade, 2 aninhos de idade, que a mãe ainda não retornou ainda para trabalhar porque estava cuidando só da criança. Mas aconteceu o fato, enfim. Aí ela se vê meio sem guarida. A gente aconselha que vá ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, então, ele consegue fazer os encaminhamentos para o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, né? Sim. E aí a assistente social verifica essas condições, pode arrumar para ela já uma ajuda financeira, colocando ela isso em Bolsa é bom. Família, esses credenciamentos que, né, que fazem, né, Bolsa Família, uma cesta básica e etc. Né? E aí também o CREAS comunica, né, muitas vezes quando é violência, comunica ao Ministério Público. Geralmente, quem faz essa comunicação, quando ela procura o Conselho Tutelar, é o próprio Conselho. O Conselho comunica ao juiz, né? Encaminha ela para o CREAS e encaminha uma notificação do que aconteceu ao Ministério Público. Aí o Ministério Público, então, entra na situação e aí faz, então, a clássica pergunta se essa criança, mãe, precisa de abrigo, né? E relata para evitar que não venha, né? E aí a gente procura parentes que ela possa estar, se valendo. Se ela não tem parente, se ela não tem tio, tá ela e a criança sozinha, aí a gente tenta achar um abrigo, né? Uma questão para abrigar a criança e a mãe juntos,
né? Para aqueles que Sim. por um determinado período, e aí vão recebendo aquelas vantagens e tudo, né, que ela possa sair dali em segurança e ir para outro lugar. Não, Porque isso às é vezes bom. o agressor, às vezes, ele permanece agredindo. Ele É. permanece querendo sempre ameaçar, em tentar influenciar, impedir a mulher de levar a vida normal e comum, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Mas, geralmente, é assim que nós fazemos, sabe? Um boletim de Uhum. ocorrência, aí dá sequência no processo criminal, pode ser pela Defensoria Pública, quando a pessoa não tem condições, ou um centro de defesa. E o centro de defesa que, muitas vezes, não ele é credenciado aos órgãos públicos. Então, também não vai cobrar nada dela. Entendeu? Não, com certeza. E eu tenho histórias que são até fatos verídicos que eu conheço, que hoje as pessoas estão adultas, mas que lá atrás sofreram um abandono afetivo, um abandono afetivo, que por uma situação ou outra até acabaram mudando de países, essas coisas todas. E de uma certa forma elas crescem com um certo trauma por não ter nenhum tipo de acompanhamento, ou até mesmo vindo a solução desse caso. Como é que fica daí? Como é que atua nessa hora que tem? Porque fica um espaço na vida da criança, né? O conselho tutelar também, eu até esqueci de dizer, é um dos encaminhamentos também para a psicologia. Uhum, Mas aí é o SUS, né? É uhum, o que nós CAPS, CAPSI, enfim. E aí a uhum. gente encaminha e eles fazem lá o atendimento, o diagnóstico, tudo o que está acontecendo e mantém um acompanhamento frequente da criança. Só que quando a parte tem a possibilidade de sair de casa, ir para casa de parente, que não precisa ir para um abrigo, essas coisas todas com criança. Quando ela tem condições de manter a sua própria vida, digamos assim, longe do agressor, nós recomendamos que essa mãe esteja fazendo esse encaminhamento com a criança ou adolescente e vindo dar um feedback sempre para a gente, como conselheira Não, com tutelar, né? certeza. Eu acho que o tratamento, ele é tanto É, para a mãe quanto para o filho nessa hora, isso né? tem que ser. Porque, assim, o que eu gosto muito de falar é um projeto que a gente tem, que é muito, assim, defasado nesse sentido, assim, em várias capitais que nós já vimos, Uhum, a gente tem que trabalhar a criança, sim, como conselheira tutelar, sim, óbvio que a gente tem que trabalhar, porque isso é, né, função nossa, mas a gente uhum. tem que trabalhar em conjunto a família e o agressor, porque esse agressor talvez um dia se arrependa e volte para casa depois que ele for preso. E aí como vai ser? Não, eu me arrependo, me recebam de volta, e a família é bastante complicado. Mas emocionalmente elas têm que estar muito estruturados para ou dizer não, não, não vou receber, e ponto, daqui para Uhum. frente seguimos cada um a nossa vida, né? E assim vai, ou não, vamos receber o agressor de volta porque ele mudou, porque ele esteve em prisão e cumpriu sua pena, entendeu? E assim é Mas bem uma criança é difícil de entender, porque ela passa, porque ela medo, ela passa por aquela agressão, tanto seja ela verbal ou física, ou com aquele abandono afetivo, porque a pessoa tem pais que simplesmente deixa, ignora o filho. Até ontem eu estava vendo no Fantástico que os pais têm trocado os filhos pelo celular. Então, é aquela coisa toda. Então, são coisas que hoje, com essa questão de internet e tudo, as pessoas estão mais distantes, elas não estão mais próximas, né? E principalmente filhos nessa hora, né? Quando é nesse caso, assim, a conselheira acompanhando, é mais fácil detectar que está tendo um abandono afetivo também. E aí, quando há um abandono afetivo, a gente tem como conselheiro fazer uma advertência por escrito, essa pessoa recebe uma advertência. Se ela insistir, se ela permanecer longe, a gente leva o caso, então, ao Ministério Público, e aí o Ministério Público dá sequência na ação, até para fazer uma que a gente chama a retirada do pátrio-poder, passar uma outra Uhum. pessoa que vá cuidar daquela criança, entendeu? Uma outra pessoa, parentes próximos, né? A princípio, um avô, uma avó, uma tia, que vai cuidar daquela criança como se fosse seu, porque ela foi abandonada definitivamente ou imaterialmente, porque geralmente o abandono afetivo é seguido também no material, Vem uma né? sequência. Tem uma sequência. Aí começa aqui uma causação de dano absurda, né? E a gente fica apavorado e para proteger essa criança, a gente pede que seja destituído o pátrio poder, né? Então, assim, o poder familiar que a gente chama, né? Que é o legítimo, Uhum. né?
Na parte técnica, se falando, é até compreensível, mas quando a gente vê essa parte, quando mexe na parte emocional, sentimental, que de um ser humano, seja ela criança ou adulto, principalmente que eu acho que criança adulto até tenta entender. Muitas vezes ele não entende, mas ele tenta entender e amenizar. A criança, a criança, ela, na realidade, ela praticamente ela não entende, ela não compreende porque que o pai é assim ou porque que a mãe é assim. Eu fico imaginando como é que fica a cabecinha dele, sabe? Quando é que ele sai dessa situação e tenta ver a vida de uma forma mais normal possível. Consegue isso ou fica com traumas? Eu já vi, não, geralmente eu vejo pessoas que têm esse trauma, né? Mas conseguem dar ressignificar essa situação, entende? Tornar aquele trauma não algo penoso e limitante mais, né? Eles conseguem, de alguma forma, dar um novo significado e isso dá uma alavanca até para promover outras causas sociais em prol de outras pessoas, ou de si mesmo, de conseguir muito mais do que achou que fosse conseguir e vencer barreiras. Isso é excepcional, isso é maravilhoso. E, assim, eu tenho visto muito isso, né? O coaching ajuda muito nisso também, Exato. Né? Ajuda muito nisso também, isso é muito bom. Mas uma terapia muito bem feita dá uma reestruturação emocional da pessoa e dá uma nova base, né? E isso é importante. Consegue se reestruturar, mas assim, é trabalhoso. Demora bastante tempo até a pessoa chegar num amadurecimento assim, né, emocional maior. Demora, por quê? Demora. Não, com certeza. Que realmente ficam, né, infelizmente acabam repetindo até. Tem muito isso até, né? Antigamente a gente falava muito isso. Hoje em dia não, porque temos outras técnicas de psicologia e terapia e psiquiatria para tentar ajudar, né, até nas questões neurológicas também, esses pacientes que sofreram esses traumas. Mas assim, antigamente era muito complicado, porque tipo, eu vou fazer com o outro que fizeram comigo, sim, vai sofrer sim, entendeu? Isso é complicado demais. Mas assim, ainda existe, a gente não pode dizer isso, né? Mas é ficar atento, sempre ficar atento. Os que convivem com aquela pessoa, buscar estar atento a todos os sinais, porque ela vai dar todos os sinais. Ou ela vai se cortar, ou ela vai, sabe, principalmente adolescente, né? Vai se cortar para mostrar que há uma dor, uma angústia muito grande porque está sofrendo, às vezes está muda, está calada por anos e sofre uma violência há anos dentro da própria casa, sabe, com o marido da mãe, com o companheiro da mãe, ou com um tio, ou com um primo que frequenta a casa. E o abusador, ele é muito perspicaz, porque ele fica sempre tentando intimidar e fazendo um jogo de forças e também aquela coisa de fazer uma troca. Olha, você faz isso e eu te dou isso. Geralmente é o que a criança mais quer, fazer um escândalo. Então são várias coisas. A gente vê e a gente fica horrorizada, fica. Mas nas questões mais graves, o conselho tutelar ele pode fazer essa retirada da criança até que ela se reestruture. É claro que nós não temos abrigos assim excepcionais que dão todo o suporte, mas existem abrigos preocupados com a saúde mental da criança. Isso é importante. Não, é uma coisa bastante delicada. Num divórcio, quando se divorcia, não se divide somente os bens, mas se divide também a criança. Como é que pode? Porque, principalmente, quando se tem um companheiro já, aí existe aquela famosa alienação parental. Porque, como é que eu posso falar? Dificulta, porque você pode tirar mais, ganhar mais, sempre usando a criança como moeda de troca. Como resolver uma situação dessa? A alienação parental é um caso muito sério, porque às vezes não é só pai e mãe que comete, né? Os avós também cometem, né? O seu pai é porcaria, o seu pai começa a xingar, e aí quer colocar de criança contra o pai, enfim. Quando isso também é detectado, você tem que procurar mesmo as vias judiciais
para procurar abrir um processo, né? Aí eu falo como advogada de família, abre-se um processo, colhe-se todas as provas que pode se ter, conversa de WhatsApp, áudio, essas coisas todas, né? Às vezes as crianças têm celular, né? E a grande maioria tem celular, e às vezes os pais postam, você vai ficar com a porcaria do seu pai, você tem certeza? E começa. Você não tinha que ir para isso, não tinha. E aí o que a mãe pode fazer? Tira o print dessas conversas, né? E procura fazer a nota ai meu Deus, esqueci o nome, mas no registro no cartório, né, a ata notarial, agora lembrei, e faz a ata notarial e junta aquilo como prova no processo, de que realmente a criança está sofrendo, e é um direito da criança ver o pai e a mãe, sim, mas quando há uma alienação parental, o juiz pode até tirar a guarda a compartilhada e colocar somente com um, permitindo que seja só uma guarda unilateral, não mais compartilhada. Permitindo somente a visita daí de um dos membros, né? Até que isso tudo seja, até esse quadro todo ser modificado. Que é como eu falei, né? Quando se fala em sentimento, aí envolve amor, raiva, tem uma ira no meio de tudo que está acontecendo ali. E a criança sempre é o que fica perdida e que fica sendo a moeda de troca nessa situação. Muito E triste. como, independente das situações, seja ela por agressão, abandono intelectual, afetivo ou material mesmo, como acionar o conselho tutelar? Tem que ir a regional, por exemplo. As regionais, elas têm bairros, né, que elas cuidam. Então, por exemplo, a regional da Matriz aqui em Curitiba tem 18 bairros. A regional do Cajuru tem, sei lá, 4, e assim vai. Tem que procurar qual é a regional que, né, diz respeito ao lugar onde a criança mora, né? A criança está morando com os avós têm a guarda dela, está morando no bairro, vou botar o meu, que é o que mais fácil de falar, está morando no centro. Aí tem que ir lá na Matriz, ir lá dizer que, olha, eu preciso conversar com uma conselheira tutelar, né? E está acontecendo esse problema. Eu queria saber da conselheira o que pode ser feito pelo conselho tutelar, se vai avisar ou não o Ministério Público, né? Se eu vou poder, quais os encaminhamentos que ela vai ter para uma psicologia, né? Ou psiquiatria, porque às vezes os casos são tão graves de mutilação, tentativa de suicídio, etc., principalmente adolescentes, né? Que eles já encaminham para uma psiquiatria, para uma internação, com urgência. Então, assim, pelo menos um primeiro suporte ela pode ter indo lá no local, né? E aí ela faz toda a denúncia, as pessoas são chamadas, as pessoas acusadas, dependendo da situação, são chamadas, né? No caso de violência, não, já vai logo para a delegacia. Mas o abuso sexual, não, crimes contra crianças já vai para a delegacia. Mas quando não é crime, tipo uma alienação parental, geralmente a gente chama o pai, a mãe, o avô que está fazendo a alienação, e aí procuramos ter uma conversa, um diálogo, uma advertência, né, já, e ficar de olho e acompanhando toda semana, ou de 2 em 2 semanas, assim, fica a critério da conselheira. Né, mas é só procurar da sua regional, aonde está o seu bairro, onde a criança mora, né, está com você, mora naquele bairro específico, vou saber qual é a minha regional e já vou lá prestar a denúncia. Agora, o Centro de Defesa à Criança ia ter uma necessidade de um trabalho de parceria com o órgão público? Olha, seria excepcional se tivesse. Isso a gente tem focado muito, assim, procurando até os órgãos públicos que já conhecem o nosso Centro de Defesa, porque já tem há anos que ele trabalha aqui em Curitiba e tudo mais. E a gente trabalha com uma ONG, né, que é a Acridas. Então, a gente é um braço da Acridas, né? Então, a gente já vai nos órgãos públicos e já mostra o nosso trabalho. Olha, nós temos um local que funciona, nós fazemos o atendimento. Qual é o atendimento inicial? É procurar ouvir a criança, porque eu tenho uma equipe que tem 3 advogados, tem uma assistente social e uma psicóloga. A psicóloga ouve em separado a criança, depois ouve a família, ouve os familiares, ou quem está acompanhando é responsável pela criança, ouve em separado, procura elaborar um laudo, sabe? Então, ele faz todo um trabalho, a assistente social vai verificar se precisa de alguma coisa, como cesta básica, isso e aquilo, vai encaminhar para os órgãos, né, que são importantes, que podem ajudar ela no início. E também os órgãos públicos, vendo essa mobilidade da gente, fica mais fácil de quando chega neles, por exemplo, no hospital.
Ele já sabe que o centro de defesa pode ajudar a criança a garantir direitos, porque às vezes o agressor, ele tem que dar uma pensão, vamos dizer assim, alimentícia para aquela criança, porque é direito da criança. E se ela não entrar com uma ação, fazendo um pedido, né, a mãe como responsável da criança, se ela não entrar com uma ação fazendo um pedido alimentar, isso fica perdido. Só vão ver a questão da saúde, porque o hospital só vai ver a questão da saúde, né? A educação, o colégio lá só vai se preocupar se a criança tá passando essa história, né, do que ela sofreu em casa, Sim. os coleguinhas ou não, se está indo bem ali na escolinha ou não. Mas cada um é na sua área. Então, o Centro de Defesa ele vem para garantir esses direitos, assim, que o Ministério Público não entra aqui. No caso da ação criminal, só o Ministério Público entra. Então, essas parcerias com o órgão público, ela existe junto ao Existe, conselho, tudo, essas coisas, né? Credenciamento, né? A gente faz um credenciamento, segue todo um rol de documentação que a gente precisa. Eles avaliam, né, o trabalho que a gente faz com a documentação que a gente entregou e aí a gente é credenciado. Aí eles já encaminham diretamente. Agora, são raros os centros de defesa que fazem isso. Geralmente trabalham para ONGs ou não, ou são... trabalham de uma forma voluntariada, mas não estão diretamente ligados ao poder público. Porque na realidade, não digo a pessoa em si, mas o órgão, conselho tutelar, na realidade ele não é muito bem visto. Trabalho a fundo, eu falo sempre isso. As pessoas assim, não gostam muito do conselho tutelar. Sabe? Pega a criança, que nem fazia com o cachorrinho antigamente, mas é verdade. Isso é muito triste, porque a gente vê que vem de uma mentalidade, né, retrógrada e tudo, porque não conhece o trabalho. Aí a gente chega com as combis, assim, não, chega a ser triste de sentar e chorar. A gente chega com as combis, assim, com escrito conselho tutelar bem grande, né, geralmente tem que ser bem grande, né? Aí, quando a gente chega nas comunidades, é um problema, menina, e aquelas comunidades fechadas também, que tem problema de tráfico, então, nossa, é perigosíssimo para o conselheiro. E para o motorista, coitado, que entra no... Aí a gente fica assim, bem, sabe? Porque fica todo mundo olhando com uma cara de ódio, pronto, já vai levar uma criança. E às vezes não, a gente às vezes está indo fazer uma visita para ver se aquela criança está bem, está sendo bem cuidada por uma denúncia que a gente tem. Eu acho, né, uma opinião minha, que essa parte ela tem que ser mais bem divulgada e mais bem esclarecida, porque senão vocês sempre vão sofrer esse olhar de ódio em cima de vocês. E isso só ajuda, assim, isso só vai melhorar, e eu falo muito isso no colegiado, quando a gente faz o colegiado só entre os conselheiros, né, de Curitiba, que são 50, e a gente faz assembleias e tudo, e eu sempre bato nessa tecla, gente, a gente precisa dar publicidade ao que nós fazemos, ter aquela coisa de sermos vistos, mas bem quistos agora, não é só visto um dia, mas é saber ir lá nas escolas, fazer essa divulgação do que é o trabalho do conselheiro, é para proteger, é para promover e guardar os direitos das crianças, né? Se alguma coisa que a gente precisa realmente ir, às vezes, pegar uma criança, é porque ela está em risco. E a gente não vai tirar a criança. Quem vai decidir isso é o juiz. Não é a gente que decide. A gente não decide, a gente só diz assim, juiz, ela está em risco. A gente foi lá e viu a situação dela é essa. Ou a mãe tá vendendo droga e usa droga e fica 4, 5 dias fora de casa, abandona a criança sozinha, sem ter o que comer dentro de casa, trancada, às vezes amarrada numa cama, às vezes acorrentada, sabe? A gente já coloca assim, já, porque o juiz já vai entender, né? E aí não tem outro jeito, né? A gente tem que promover isso, né? Agora, o que você, Patrícia, como advogada e como futura conselheira tutelar, o que você pode falar de bom? Qual é a verdadeira função de um conselheiro tutelar? Olha, o conselheiro tutelar, ele quando é comprometido, quando tem ética, quando tem assim realmente amor pelas vidas, ele vai, sabe, proteger mesmo e guardar essas crianças de toda essa maldade que a gente vê às vezes gratuita, que sofre dentro de uma escola com bullying, sofre, né, dentro da própria casa, do seio da família, né, com uma violência dessas, né, que às vezes as pessoas não se apercebem, estão muito focadas nelas mesmo, sabe, numa violência institucional, quando algum órgão público, enfim,
acaba criando uma situação que bota a criança numa situação de vexame, de humilhação, de degradação, sabe? Então, assim, a gente pode realmente promover o bem da criança e do adolescente quando eles se sentem mais sozinhos, e isso é muito perturbador para a criança também. E quando eles veem que alguém da família pode ser penalizado, ainda piora, porque aí eles ficam com dó daquela pessoa que vai ser acusada ou vai ser presa por causa delas, sabe? Então, assim, por isso muitos calam. Muitos se calam, mas aí o Conselho Tutelar está ali para justamente dizer, olha, eu estou aqui, eu sou uma rede de apoio para você, sabe? Nossa. A rede de proteção é para fazer isso também, né? Para ter essa, que aí junta a área da saúde, a área da educação, o Conselho Tutelar, enfim, outros órgãos. A gente pode estar dando essa proteção, por isso tem esse nome, rede de proteção. A gente faz esse link, se a gente consegue passar uma confiabilidade para essas crianças e adolescentes, a gente consegue permitir que ninguém mais fira essa criança no direito, sabe, delas e garantir isso até que ela se torne um adulto e um adulto mais maduro e possa, né, viver uma outra vida, ter outras perspectivas. Isso é maravilhoso. A gente acompanha também nos abrigos as crianças e adolescentes, porque a gente volta e meia tem que verificar como é que eles estão. É simplesmente eu boto a criança lá e pronto, vou viver minha vida. E vou atender os 200 mil casos que eu ainda tenho. Não, eu vou atender os 200 mil casos que eu tenho, mas eu quero saber como está aquela criança. A gente tem que fazer um acompanhamento direto, sabe? Então a criança passa a criar aquele vínculo afetivo com a gente. Isso é maravilhoso porque ela se sente amada, ela se sente guardada. E isso para mim, é trazer luz para essas vidas, de verdade. Não, com certeza. E falando sobre essas questões todas de violência, quem quiser falar com você, entrar em contato, obter mais algumas informações, ou até tirar esse fantasma absurdo de que é um conselho tutelar ali, como é que nós fazemos? Você quer deixar algum contato seu, alguma coisa? Sim, a gente pode mandar e-mail para mim, que eu trabalho muito com e-mail, né? Então eu vou deixar o meu e-mail, que é patricia_g de gato, AC de casa, @hotmail.com. E lá eu pego vários pedidos de esclarecimento, dou algumas informações dentro daquilo, né, que a gente pode tentar ajudar para a pessoa sair daquele primeiro sufoco. E ali também eu faço os encaminhamentos para o Centro de Defesa no que trata da cidade de Curitiba, né, que a gente pode estar ajudando aqui. E aí a gente já marca uma entrevista com a pessoa, a gente já marca para fazer todo um acompanhamento quando cabe o caso, né? Não, e você como está se candidatando, o que você pode falar ali para que as pessoas possam te conhecer melhor e que possam vir a votar em você e que a gente possa fazer uma futura entrevista com a sua vitória? É verdade. Essa é a melhor parte, com a minha vitória é a melhor parte. É a melhor parte dela. Então, assim, olha, de verdade, a gente precisa de uma renovação no colegiado de Curitiba. Quando eu falo colegiado, é porque são 5 e são 10 regionais. São 5 titulares que atuam direto, né, que ficam de 8h30 às 5 da tarde, às 6 da tarde, trabalhando. Então, assim, são 5 por cada regional, somos 10 regionais, então são 50. E o colegiado de Curitiba precisa ser mudado. Mudado aonde? Na mentalidade. O conhecimento da lei e do direito de fato, tem muitos que infelizmente não têm esse conhecimento. Então a gente precisa, alguns têm, mas não conseguem aplicar com a mentalidade correta, né, de uma forma sensível às vezes, né? E aí gera, claro, quem não ouviu falar mal de um conselheiro tutelar, né? Que fez isso, deixou de fazer aquilo, enfim. E a gente quer justamente, assim, tem uma turma nova querendo entrar nesse ano junto comigo, não na regional matriz, mas em outras regionais, para justamente empreender de uma forma diferente, sabe? Com uma mentalidade responsável pela vida, por amor à causa da criança e do adolescente, não como mais um cargo, mais uma função pública, digamos, ou similar à pública, né? Entende? Assim, para ganhar um dinheiro que a prefeitura vai pagar. Não,
sabe, é diferente, é amor mesmo pelas vidas, pelas causas, sabe, poder engajar os esforços assim, ao ponto de ver esse trabalho crescer, né, de uma forma nacional até, né, para que a gente possa trabalhar junto com a Secretária Nacional dos Direitos Humanos e a gente poder fazer parcerias para cada vez mais promover o direito da criança e do adolescente, né, e prevenir. Prevenir é a melhor coisa. Então, assim, de verdade, essa minha vontade é que todo colegiado se renove, né, e eu entre nisso, porque a minha intenção é justamente promover vários outros projetos sociais com apoio de órgãos públicos e principalmente da prefeitura, né, para quem a gente deve os nossos relatos, relatórios, né, então a gente assim, nós precisamos verdadeiramente de uma renovação. Renovação inicial não só de trabalho, mas de mentalidade, de ação e de atuação do poder público. E nós temos uma autonomia e uma autoridade, digamos assim, né, que a gente pode se valer e entrar em órgãos públicos, né, e fazer valer o direito da criança e adolescente, que eu, como advogada, não consigo, mas como conselheira tutelar eu consigo. Não, com certeza, então, Patrícia. Então, vamos torcer que essa sua vitória seja certa e vamos deixar até já um convite já em aberto para... Quando é que vai ser a eleição? Dia 6/10, de 8 às 5 da tarde. E quem pode votar? As pessoas que moram nos bairros, eu vou ter que pegar o folheto, mas alguns bairros são 18... Mas é qualquer pessoa que pode ir? Pode, a partir de 16 anos tendo título de eleitor e morando nesses bairros, residindo nesses bairros 18 da Regional Matriz. Se procurar também no Google, dá para dar uma olhadinha lá quais são os bairros da Regional Matriz. Não, depois eu coloco o flyerzinho seu no vídeo, onde mostra os bairros. Não, é interessante saber que qualquer um, e o documento é o título de eleitor. Isso, o título de eleitor, o documento com foto, né? Não, vamos torcer que essa tua vitória seja certa, que seja certa, e que já fica aqui um convite para que, após a sua vitória, nós fazemos uma nova entrevista, para que você possa, não só junto comemorarmos isso daí, e falarmos mais sobre esse sentimento tão pequeno que é de uma criança e que ao mesmo tempo se torna tão grande e tão avassalador no mesmo momento, né? Que move céus e terras e que cabe em muitas situações delicadas. É verdade. Agradeço muito pela sua participação. Estou muito feliz em participar, de verdade. Deixo aqui o programa do Working Freelance aberto para caso você venha ganhar, para que a gente possa fazer mais divulgação para melhorar a imagem de quem é o Conselho Tutelar. Para que ele serve e quais são as suas funções. Tá ok? Excelente. Muito obrigada a você, viu, de verdade. É bom a gente estar falando sobre as questões dos direitos das crianças, dos adolescentes, né, e da família toda junto, né, porque a família está sempre junto, engloba tudo, né, com todo mundo, para que isso seja esclarecedor, para abrir mais os olhos da sociedade, para que a sociedade possa estar atenta a várias coisas que acontecem, às vezes, do nosso lado, e a gente não nota que aquilo pode ser algo, né, que pode mudar para pior a vida de uma pessoa, né, e pode traumatizar ela para sempre. Então, assim, eu que agradeço de coração poder fazer esse trabalho com você, viu? É um prazerzão te conhecer, de verdade. Obrigada, Patrícia, e vamos aguardar você nas próximas entrevistas, então. Tá ótimo, um abraço. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.